10. Isaías 41, 10. Amém? Eu vou ler do 10 até o 13. Isaías 41, do 10 ao 13. Isso. Isaías 41, 10. Isaías depois de Cantares, Provérbios, Cantares. Isaías 41, 10. Amém? Podemos ler? Amém. Isaías 41, 10. Diz assim a palavra do Senhor. Podemos ler? Sim. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada. Os que contenderem contigo perecerão. Buscar-lo-ás, mas não o acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Amém? Amém. Só até aqui, do 10 ao 13. Eu essa semana também, recebi essa palavra e o Senhor colocou no meu coração para me trazer nessa tarde aqui para cada uma de nós. Porque muitas das vezes as lutas se levantam para que a gente tema, para que a gente não continue, para que a gente recue. Porque o intuito sempre do inimigo é fazer a gente recuar e nunca avançar. Ou ficarmos em cima do muro. Não escolhe nenhum lado nem o outro, fica ali em cima do muro. E a gente não vai para lugar nenhum. Por isso que o povo ficou ali rodeando a terra 40 anos. Coisas que era para eles fazerem ali pouco tempo, eles levaram 40 anos. Por quê? Porque muitas das vezes a gente passa pelas mesmas dores, mesmo processo. Por quê? Porque é sinal que a gente não aprendeu. Se eu estou numa série e eu não aprendo, o que acontece? Você volta para a mesma série que você estava estudando. Regride. Repete aquele processo. Então, muitas das vezes é necessário repetirmos o processo de dores em nossas vidas. Por quê? Porque Deus fala, não aprendeu não, minha filha? Então, vai ter que passar pelo processo novamente. Vai ter que passar por aquele processo de novo. Amém? E é isso. Muitas das vezes a gente está passando pelo processo dolorido, mas é necessário para que a gente aprenda algo de Deus. Porque não é fácil o processo de aprendizado. Como numa criança, ela vai para a escola, tem que ficar mamãe. Desde quando ela nasce, a gente fica mamãe. Às vezes minha filha não tem muita paciência, porque a senhora esqueceu isso. Eu falei, minha filha, quantas vezes eu tive que repetir mamãe para você falar mamãe? Quantas? E você às vezes não tem paciência com a mamãe nisso aqui. E mamãe repetiu várias vezes a palavra mamãe para você aprender. Então, muitas das vezes as pessoas não têm paciência que a gente teve com o nosso filho, não tem a mesma paciência com a gente. Mas a gente que somos pais, somos mães, a gente está sempre ali, tentando ajudar nossos filhos. A gente não desiste de orar por eles, É difícil criar filho. Eu acho que filho, ser mãe, é a coisa mais difícil dessa terra, é ser mãe. Não tem coisa mais difícil, não é, dona Severina? Não é vocês que são mães aqui? Eu acho que é a coisa mais difícil desse mundo. Mas por que Deus permite de nós sermos mães, os homens serem pais? Porque também a gente entende também um pouquinho o sentimento de Deus. Porque muitas das vezes a gente é igual filho. A gente, Deus fala, não, meu filho, não vai por aí não. A gente, Senhor, por aqui também parece que é tão
legais aqui, Senhor. Deixa eu ir por esse caminho. Minha filha, ali tem lobos, tem bestas feras, tem laços de Satanás. Não vá. E a gente quer ir, mas aqui é mais bonitinho. Vou sim, Senhor. E a gente pega, não obedece, às vezes, muitas das vezes, o não de Deus e vai por aquele caminho que aos nossos olhos é mais bonito, é mais belo, vai ser mais legal. E aí a gente quebra a cara. Porque chegar lá tem os laços do passarinheiro, tem as bestas feras, tem os laços malignos, que Deus sabia para a gente não ir ali, porque teria isso. E muitas das vezes a gente não sabe que tem. Igual um filho jovem, ele não sabe o que tem ali, ele não tem medo de nada. Jovem não tem medo de nada, né? Tudo para eles está ótimo, eles querem se divertir, curtir. Né? Para eles não tem medo, eles são assim. Por quê? Porque eles ainda não sofreram as dores que nós passamos. Nós pais já temos o cuidado, meu filho, não faz isso, porque eu já passei por esse caminho e sofri, tive dores. Eu costumo muito dizer isso para minha filha. Quem ouve cuidado não vai ouvir a coitado. Porque se mamãe tá falando, mamãe já passou por aqui, deu errado, mamãe tá falando para você não fazer. Se você fizer, você vai cair no laço, vai passar pelas dores. Mas muitas das vezes nós somos igual nossos filhos jovens. Não, eu quero curtir, vai ser legal. E aí a gente volta daquilo ali ferido, machucado, né? E depois vai chorar, Senhor, por que eu estou passando por isso? O Senhor falou, não falei, minha filha, para você não ir por esse caminho, mas você quis ir, você teimou. Então, vai pagar o preço. Porque tudo que a gente faz nessa vida, aquilo que a gente planta, a gente vai colher, não tem um jeito. É a lei da semeadura. Isso daí, tem gente que fala que é a lei do retorno, né? Mas é a lei da semeadura. Aquilo que a gente plantar, certamente nós colheremos. Então, nós temos que ter muito cuidado das nossas sementes que a gente tem andado plantando por aí. Porque se a gente plantar bênção, a gente vai colher bênção. Mas se a gente plantar algo ruim, a gente vai colher coisas ruins. E na hora da colheita é duro de colher, não é fácil. Então que nós venhamos pensar muito bem o que nós estamos semeando no coração das pessoas, no coração da onde a gente passa, né? Porque muitas das vezes a gente tá de mal naquele dia, e mau humor, aí dá uma má resposta a alguém, mas aquela má resposta vai ferir alguém. Então, por mais que a gente esteja passando nosso processo de dor, sofrendo, a gente vai andando, sofrendo, chorando e vai sorrindo, vai distribuindo flores pelo caminho. Tem gente que acha até que eu não tenho problema, porque eu chego na academia onde eu vou, eu estou sempre disposta a sorrir para alguém, a dar um abraço em alguém, sabe? Uma palavra de incentivo, de ânimo. Então as pessoas muitas das vezes acham que a gente não tem nem problema, mas temos que ser assim mesmo. A gente não tem que estar aí falando nossas dores, nossos problemas para as pessoas. Se nós chorarmos, tem que ser aonde? Aos pés de Deus. Porque é Ele que é nosso refúgio, a nossa fortaleza. É Ele que vai ter a solução para a nossa luta. Não vai ser a gente chorar para alguém, vai ser a chorar aos pés de Deus. Porque Ele tem sempre a solução para nosso problema, para a nossa vida. Não é nosso amigo, muitas das vezes o amigo vai te ouvir, mas ele não vai poder fazer nada por você. Né? Então, que venhamos aprender a chorar aos pés de Deus. Porque é Ele que é o nosso refúgio, é Ele que é a nossa fortaleza, é a nossa alegria. Tem gente que fala assim, Aline, qual o segredo para você estar assim, sorridente, bela, bonita, jovem? Eu falo, aí eu aproveito a oportunidade, eu falo, é o Espírito Santo de Deus. Porque Ele tem renovado a minha alegria, a minha força. Se você quer ter essa alegria, seja servo de Deus, ouça os conselhos da palavra de Deus. Porque ser servo de Deus não é estarmos dentro da igreja, é a gente ter a Bíblia guardada no nosso coração. Porque muitas das vezes tem muita gente nas igrejas, mas que não guarda a palavra em seu coração. E aceitar a Deus
não é estar somente na igreja, é sermos igreja, é realmente procurarmos vencermos a nós mesmos, negarmos as nossas vontades, a nossa carne, os desejos carnais, é procurarmos fazermos a vontade do Pai. Isso realmente é aceitarmos o Senhor em nossa vida. É fácil? Não é fácil. Negar a nós mesmos, nosso ego, nossa vaidade, nossos desejos da carne momentâneo. Porque todo dia o quê? Tem até aquele louvor que fala: todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Mas eu escolho quem? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Porque todo dia vai vir proposta. Vamos fazer isso aqui? Vamos aí, ali. Todo dia vai vir, ó. O inimigo, ele não desiste. Ele vai bater assim, ó. Oi, tem vaga pra mim aí hoje no seu coração? Tem vaga? Eu posso entrar? Aí a gente que vai falar sim ou não. Porque a nossa vida é um portal, mas o inimigo, ele só entra se dermos o quê? Legalidade espiritual, por algo que entre na nossa vida por permissão nossa. Então, se a gente falar, não, isso daqui é até legal, mas eu não vou aceitar, não. Eu vou negar porque meu Deus fala que isso daqui não vai fazer bem pra mim. Então, eu não vou fazer. É legal? É. Vai dar prazer na minha carne? Vai. Vai ser bom? Vai. Mas é uma alegria momentânea. Depois, aquilo no outro dia, tu tá mal porque fez aquilo, tá angustiada, tá arrependida, mas já fez e a consequência, a angústia, a tristeza vem, não tem jeito. A consequência das nossas atitudes ficam. Então, que venhamos refletir muito bem nas nossas escolhas, no que vamos falar, fazer, decidirmos. Todos os dias temos escolha. Até uma roupa que a gente bota, a gente é uma escolha para fazer. A minha filha, que ela é muito indecisa nas coisas, ela até fala: mãe, eu sou muito indecisa, eu não sei falar não para as coisas, eu tudo falo sim por minhas colegas, porque eu fico com medo de entristecer minha colega. Eu falo: minha filha, o não é melhor do que o sim, porque às vezes você fala um sim, aquilo ali vai te trazer uma consequência pro resto da vida, aquele sim. O não vê que Deus sempre fala: não comerás desse fruto, não isso, não faça isso, não faça aquilo. O não sempre é para nos proteger na Bíblia. Então os nãos que a gente fala pro nosso coleguinha: vamos fazer isso, não. Vamos fazer isso, não. É legalidades que a gente vai fechando de coisas que não vão entrar na nossa vida porque a gente não permitiu. Mas se a gente fala assim para tudo, daqui a pouco tu tá com fardo, as pessoas vão só querendo jogar, né? Eu morava num sítio e lá tinha muito espaço. Então, por ter espaço, todo mundo que tinha bicho, não queria mais, falava assim: Aline, quer esse cachorrinho? Quer esse papagaio? Quer esse gatinho? Esse periquito? Porque você tem espaço. Eu falava: não, meu amado, eu tinha que ir lá com todo jeitinho. Não, é porque eu tenho espaço, mas eu tenho que cuidar, eu tenho que dar banho, eu tenho que comprar ração, eu tenho que mimar o bicho. Então não é só ter o bicho, é você cuidar. E cuidar leva tempo, trabalho, é custo. Então, muitas das vezes as pessoas são assim na nossa vida, elas querem só jogar. Toma isso, toma aquilo. Vai jogando os fardos em cima de nós. E se a gente for aceitando e permitindo, chega uma hora a gente tá andando assim, ó, sobrecarregado com cargas que não é nossa, é dos outros e que estão colocando em cima de nós. E a gente tem que começar a falar: não. Eu tinha muita dificuldade, igual minha filha. Tudo eu falava assim, porque eu não queria desagradar as pessoas. Aí chegou uma hora e Deus falou assim: olha, chega de sim, você tá só se sobrecarregando, você tá se afadigando, tá pegando fardo que não é seu. Então aí eu aprendi a dizer não. Agora, aí teve uma época que eu aprendi a dizer não, muito engraçado, quando eu vim pra casa da minha mãe. Aí eu só falava não. Alguém vinha me pedir uma coisa, eu não. Não, eu comecei a falar não, não, não. Aí minha mãe até falou: Aline, tu fala muito não. Também tem que equilibrar, né? Porque tem horas que dá pra você falar sim. Porque eu me feria tanto de tanto falar sim pra tudo, pras pessoas, pra você
sempre bom, assim, é claro que a gente tem que ser bom para as pessoas, mas a gente tem que pesar, não pode ser bom também demais para o outro e você se sobrecarregar, você tem que ter o quê? O equilíbrio. Então a gente achar esse equilíbrio é difícil na vida. Eu tô chegando, vou fazer 44 anos, então tô chegando uma maturidade e tô começando a pegar esse equilíbrio do sim, do não, né? Porque é difícil, não é fácil. Mas Deus vai nos dando o quê? Sabedoria para a hora que temos que falar sim, a hora que temos que falar não. Tem que pedir a direção de Deus. Aí quando eu não sei, eu falo assim, alguém vem me pedir alguma coisa, eu vou orar, meu irmão. Eu ainda não tenho a resposta, ou minha irmã, eu vou orar. Porque às vezes a gente não sabe no momento. Às vezes no calor da emoção você fala assim, e era para falar um não ou não, e fala assim. Então, se a gente não sabe, vamos orar. Hora de decisão é a hora de oração. Então, muitas das vezes, uma escolha errada que nós fazemos hoje vai refletir lá na frente muitas consequências. Então, que venhamos refletir sobre cada decisão da nossa vida, entendeu? Se realmente é para falarmos sim ou não. É claro que o Senhor, por mais que a gente erre, depois o Senhor vem lá e tenta nos auxiliar naquele erro nosso. Mas a gente vai sofrer dores, consequências e tudo mais. E Ele não quer que nós venhamos sofrer. Então, que venhamos sempre pedir, Senhor, é para me fazer sim ou não isso aqui? Que venhamos refletir e pedir sabedoria de quem? Do alto. Porque é do alto que nos vem a sabedoria, nos vem o socorro, nos vem tudo que nós precisamos. E Deus sempre envia alguém para ajudar. Por mais que a gente erre e fale, mas mesmo assim a misericórdia dele nos alcança. Tem um amigo meu que ele anda de moto, ele é muito aventureiro. Aí eu até falo com ele, meu amigo, os anjos ficam assim, ó, atrás de você, só te guardando, porque ele gosta de aventura, pular de paraquedas, andar de moto, entendeu? Então, nós somos, às vezes, temos esses espíritos aventureiros. Então os anjos ficam assim, ó, só te guardando, meu filho, tem misericórdia, escolhe coisas mais, né? Mas menos perigosa para você. Você aí vai se machucar, você pode cair no paraquedas e no paraquedas não abrir e você se esborrachar só porque quer uma aventura, uma coisa diferente. Então tudo que nós vamos fazer, que venhamos orar antes, porque cada decisão nossa, às vezes tem decisões que nos custam muito caro, e muitas dores, muitas lágrimas, que venhamos sempre buscar a direção de Deus sobre a nossa vida, porque não é fácil tomarmos decisões, mas se não soubermos, é melhor falar, meu irmão, minha irmã, vou pensar, vou refletir, vou orar, depois eu te dou a resposta, né? Porque o Davi, né, os grandes servos de Deus, quando eles iam para grandes batalhas, eles oravam e perguntavam a Deus, é para me ir? É para me ficar sim ou não? E muitas das vezes falta isso, a gente buscar a direção de Deus para o nosso sim, para o nosso não. Amém? Essa palavra bem breve, não tem nem muito a ver com o texto que eu li, mas não sei por que eu estou falando isso, mas Deus sabe, né? O porquê, né? Que a gente fala, eu nem preparei esboço, não preparei nada. Hoje tive um dia bem assim, difícil, uma correria, cheguei quase que na hora do culto aqui, né? Não sabia nem o que eu ia falar, mas o Senhor abre a tua boca. Quando a gente está disposto a fazer a obra de Deus, eu falei, Senhor, eu estou tão cansada, mas eu vou abrir a boca e o Senhor vai encher. Abre a tua boca que eu caio e encherei. Não sei o que eu vou falar, não sei o que o teu povo precisa ouvir, mas quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, Ele nos usa com poder e com graça, amém? Amém. E eu deixo essa breve palavra e eu agradeço, e para Jesus uma salva de palmas.